noite, professor. Boa noite a todos. Boa Vamos noite. dar início à entrevista coletiva com o técnico Márcio Zanardi, pós-jogo de Amazonas 2, Criciúma 1. Pode começar. Boa noite, professor José Muniz. Professor, esse jogo de hoje mostrou uma certa resiliência da equipe do Amazonas. Podemos dizer que é a virada de chave do Amazonas para sair de vez do Z4 da Série B? Boa noite. Cara, virada de chave eu não acredito. Eu acredito no trabalho, né? A gente vem há muito tempo competindo, fazendo grandes jogos, o resultado não estava acontecendo. A gente tem que continuar trabalhando, ser resiliente, continuar com essa energia. Hoje o jogo muito difícil, como as equipes do Eduardo são sempre equipes muito bem treinadas, muito organizadas. E hoje a gente precisava mais, né? Então, enaltecer o trabalho de todos aqui, né? Do presidente, do Daniel, do Ângelo que chegou agora, do Fernando que é o nosso executivo, de toda a comissão, staff. É um trabalho de todos nós aí para tirar o Amazonas dessa situação. Então, essa energia, trabalhar, pé no chão e como eu falei na outra coletiva, né? Todo jogo vai ser uma final e quando a gente entra com esse espírito aí, né? Se você for ver os números, a gente venceu todos os duelos defensivos, a gente competiu bastante, então a gente precisa continuar dessa forma. Professor Larissa Balheiro, eu queria que você destacasse as roubadas de bola que o Amazonas teve durante o jogo, né? Foi notado que muitas vezes o Amazonas conseguia ter essa roubada de bola, mas não conseguia fazer exatamente aquela transição mais rápida para ir para o ataque. E olha que muitas das vezes o Criciúma errou muitos passes, deu muitas oportunidades para o Amazonas e a gente volta naquela tecla da eficácia que o senhor falou. Mas hoje, 2 chutes foram certos, na mira do gol. Segundo tempo, o Amazonas, na minha avaliação, melhorou muito de todas as frentes possíveis. Então, eu queria que o senhor falasse dessa forma, desse dinamismo que o Amazonas teve hoje, de roubar muito mais a bola, de conseguir circular melhor lá. Porque hoje eu acho que o tom do jogo de hoje, de fato, foi a briga, a raça, era notório. Muitos jogadores exauridos, ali cansados, mas todo mundo tentando e querendo e acreditando na virada do Amazonas. Porque na verdade, assim, vamos lá. Boa noite, Larissa. Primeiro o campo, né? O campo, ele prejudica as equipes que querem jogar, nós somos prejudicados com isso, então fica humanamente possível de você dar 2, 3 toques na bola. Esse grupo quer demais, né? Desde quando eu cheguei eu nunca tive problema, a gente sempre se cobrou muito, trabalhou bastante. E a Série B, ela é um campeonato diferente, que a gente precisa ter esse espírito, competir muito. E o Amazonas vem competindo, então quando a gente consegue pegar os números com que a gente ganha, com que a gente consegue entender, porque não é fácil, né? São 3 meses de trabalho para eles entenderem a minha energia, o meu trabalho. Então ficou notório hoje o quanto o Criciúma teve um pouco mais de posse, natural, pela qualidade, pelo nível dos jogadores. Mas as nossas transições, as nossas finalizações, os números de passes certos que nós demos quase 110 passes a mais certos do que o Criciúma. Então, se tinha que ter um vencedor, tinha que ser o Amazonas, a gente mereceu esse trabalho, essa vitória. Agora é deixar essa euforia para trás, a gente já tem um grande jogo já contra o Vila, então vamos continuar nessa postura. Professor, boa noite, Cássio Júnior. Eu queria que você falasse, né, que nos últimos jogos, na sua coletiva, você disse que quando não fosse na técnica, seria na raça. E hoje o jogo começou praticamente igual a Chapecoense. Na derrota que você perdeu, mas não tirou, né? Teve que substituir um defensor, né? Hoje o Wilson saiu ali machucado. Uma pena, né? Machucou, teve uma entorse de joelho. Já foi elogiado por você, né? Mas hoje foi aquele jogo que você costuma dizer que quando não vai na técnica, tem que ser no coração, na raça. Vi você muito vibrante ali na beira do campo, né? Ainda mais quando saiu o segundo gol, beijou ali o escudo, chamou a torcida. É esse o Amazonas, essa energia do Zanardi a cada dia, porque você sempre fala, né? Que os jogadores sempre ao final do jogo terminam esgotados. Mais uma vez, né? A gente não teve um jogador abaixo de 10 km ali no GPS. Os jogadores desmaiaram ali, acho que a pressão externa ela é muito grande, ela é difícil. Você jogar contra uma grande equipe e sair atrás, você precisa entender, e eu falei para eles no intervalo, a gente perdeu o primeiro tempo, vamos buscar para tentar ganhar o segundo tempo. Nós não íamos fazer 2 gols, tínhamos que entrar no jogo, empatar para depois virar. Então, enaltecer muito esses atletas, esses caras trabalham demais, esses caras
estão pressionados desde o início da competição. E tem que ser dessa forma. Não adianta a gente jogar bonito, jogar bem e não vencer. Então, a gente, se contar alguns jogos meus aí, mais ou menos uns 6, 7, nós jogamos muito bem, tivemos empates. Então, assim, custou muito caro, mas eu acredito que não era para ser. Então, não acredito em virada de chave, eu acredito sim em consistência. A gente tem que sentir isso e continuar. Cobrei muito da torcida, porque a torcida estava xingando a gente no início do jogo. Eu acho que esse momento não é o momento de xingar. E o torcedor, ele tem que cobrar. O torcedor é aquele que vem para ver espetáculo, para fazer grandes jogos, mas começar a xingar com 2, 3, 4 minutos, eu sempre falo que o difícil é estender a mão. E a gente precisa de um braço para puxar, os jogadores precisam, porque se perder, não é o Amazonas, é o estado do Amazonas. A gente tem aí, sabe, é o norte que está aqui, eu vim de São Paulo, eu deixei a minha família para mostrar o futebol, o quanto a gente trabalha e o quanto a gente pode abrir essa fronteira de jogar de igual para igual. Não teve um jogo que as equipes vieram e atropelaram a gente. E ganhar, perder faz parte. Agora, podem me cobrar o tempo todo o resultado, mas não vai faltar entrega. Então, o futebol, ele é apaixonante porque todo mundo é treinador. Eu estava sendo xingado para tirar e colocar mais jogador. Eu falei, mas eu já fiz as 5 substituições. Então, assim, mas torcedor é torcedor, tá tudo certo. Agora eles vão me amar, amanhã eles vão me odiar e tá tudo certo. Professor, você falou de como no âmbito do Globo Esporte, você está falando dessa questão de consistência, né, de manter o ritmo, a pegada. Os próximos jogos são jogos difíceis, o próximo jogo é Vila Nova, que está brigando depois de 4. O próximo jogo é difícil. Vamos falar do Vila, esquece os outros. Nós temos 7 finais, 7 decisões, todos vão ser difíceis. O próximo é o Vila. Meu questionamento é justamente sobre isso. Como manter a pegada nesses jogos, o que tem que fazer de diferente, justamente para o Vila Nova, depois do próximo jogo, para que tenha... Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que vencer. Nós temos que ir lá no Oba e buscar a vitória. Sabe como? Trabalhando, continuando com a mesma coisa. É pé no chão, é humildade. Hoje você viu o Luan dando carrinho, dando a vida, o Tavares, que eram os jogadores que chegavam aqui. Quando eu cheguei aqui, o Henrique estava abandonado, o Henrique virou capitão, trabalhando pra caramba, dando carrinho, tá fora do próximo jogo. A gente tem problemas todos os jogos. E a gente vai ter. Então, assim, não adianta eu pensar nos próximos, eu tenho que pensar no Vila. Porque o meu problema é o próximo jogo. E vai ser sempre assim. Professor, boa noite. Samuel Cascais, do Elenco das Águas. Queria até pegar um gancho também da primeira pergunta do nosso amigo Josias aqui, na parte da resiliência, mas também pensando em todo um trabalho psicológico que o Amazonas teve hoje, que saiu atrás do resultado e teve a cabeça para buscar a virada diante do seu torcedor. O senhor muito bem enfatizou aí todo o esforço e toda a entrega, a garra do Amazonas, mas como continuar com esse trabalho mental para os jogadores chegar, como você mesmo mencionou lá no Vila, e aí funcionar o mental, o tático e o físico para sair com uma boa vitória. Tá vendo? O pessoal ainda acha que o futebol é fácil, né? O futebol não é uma ciência exata. Eu tenho um preparador mental, o Ricardo Borim, que está lá em São Paulo, é um cara que trabalha muito comigo. Para eu poder cuidar dos outros, eu preciso cuidar de mim. E eu sou ser humano, né? Então a gente está aqui trabalhando, cuidando da nossa parte. Eu sou pai, eu sou treinador, eu sou amigo, eu sou o cara que eles não querem ouvir, porque o que eles querem ouvir todo mundo já fala. É mostrar serenidade, mas cobrar o tempo todo. Então, assim, a parte mental, ela é que pesa nesse momento. Então, assim, com uma vitória, eu mostrei no vestiário, eu falei, isso aqui, ó, o final é o que vale, é essa energia. Então, assim, é trabalhar pra caramba, é ter humildade. Eu sempre falo para eles aqui, o Bebeto, na minha comissão está aqui, eu sempre falo que o problema do futebol, 90% é a vaidade. Os outros 10% é consequência da vaidade. E a gente não pode ser vaidoso. Então, assim, eu senti o meu banco todo trabalhando, os não relacionados treinaram hoje de manhã aqui, deram a vida. Então, assim, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que pensar no Amazonas. Então, calma, e não estou aqui para agradar. Eu não vim aqui para fazer amigo, eu vim aqui para trabalhar.
E é isso que eu tô falando com os jogadores, cara feia, insucesso, os caras bravos, os caras querendo jogar. Se jogar 1 ou 100 minutos, eles têm que representar, porque eles ganham para isso e trabalham demais. E é isso que nós vamos fazer. Fechou, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, obrigado.